Olha, quem nunca se perguntou, né? O que a gente está fazendo aqui? O que é esse universo em que a gente vive? E, principalmente, como foi que tudo isso começou? Essas são aquelas perguntas gigantes, existenciais. E hoje a gente vai mergulhar no que a ciência tem a dizer sobre a maior delas, a origem de tudo. Sabe aquele momento em que a gente para, olha para um céu estrelado e fica, uau, como é que toda essa imensidão, toda essa beleza simplesmente apareceu? É essa pergunta, essa curiosidade que dá o pontapé inicial para uma jornada científica incrível, que nos leva lá para o comecinho de tudo. Beleza, vamos fundo nisso então. Mas antes de a gente começar a contar a história do universo, a gente precisa alinhar uma coisa. Quais são as regras do jogo? Quer dizer, como é que a gente pode ter certeza de qualquer uma dessas coisas? Então, toda essa investigação se baseia no método científico, e ele se resume a 3 ideias principais. Primeiro, a gente segue as evidências, não importa onde elas levem. Segundo, e isso é crucial, a gente tem que tentar provar que a nossa própria teoria está errada. E terceiro, no fim do dia, quem manda é o experimento. É assim, testando tudo e sendo super cético, que a ciência consegue chegar cada vez mais perto da verdade. Certo, agora vamos começar a dar um zoom, tipo um super zoom, nos tijolinhos que constroem tudo que existe ao nosso redor. O ponto de partida é o que a gente chama de matéria. É bem simples, na verdade. Se ocupa espaço e tem massa, pronto, é matéria. A água, o ar, o celular na mão, tudo isso é matéria. E se a gente der mais um zoom, a gente vai ver que toda a matéria é feita de umas pecinhas ainda menores, os átomos. A gente lembra bem daquela imagem da escola, né? Um núcleo no meio com prótons e nêutrons e os elétrons girando em volta. Mas acredite, dá para ir ainda mais fundo. Se a gente olhasse dentro dos prótons e nêutrons, a gente encontraria as partículas que são, até onde sabemos, as peças mais fundamentais de todas, os quarks. Cada próton, cada nêutron é basicamente um trio de quarks. E são eles, os quarks, os grandes protagonistas da nossa história de origem. Ok, com essas peças do quebra-cabeça na mão, agora sim a gente pode contar a grande história. Vamos voltar no tempo, lá para o primeiríssimo instante de todos, quando tudo, absolutamente tudo que a gente conhece, surgiu de um único ponto, um ponto minúsculo e absurdamente denso. E o mais maluco é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa só, numa fração de segundo, o universo se expandiu de forma explosiva, e os quarks já se juntaram para formar prótons e nêutrons. Depois, ao longo dos próximos 380 mil anos, o cosmos foi esfriando, esfriando, até que os primeiros átomos estáveis finalmente puderam se formar. Ali, a base de tudo que existe hoje foi lançada. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o universo no comecinho era incrivelmente simples. Era basicamente quase todo feito dos 2 elementos mais leves que existem, hidrogênio e hélio. Imagina só uma nuvem gigante, gigantesca, só desses 2 gases primordiais. Só que aí surge uma pergunta bem óbvia, né? Se o universo começou só com hidrogênio e hélio, de onde é que veio todo o resto? Tipo, o carbono que forma a gente, o oxigênio que a gente respira, o ferro no nosso sangue. De onde veio tudo isso? A resposta está lá em cima, nas estrelas. Pensa nelas como as grandes fábricas do universo. A gravidade é tão brutal que ela esmaga o hidrogênio com uma força absurda, até que os núcleos se fundem. Isso cria hélio e libera uma energia gigantesca. E o processo não para por aí, ele vai criando elementos cada vez mais pesados. E o grande finale, quando uma estrela gigante morre, ela explode numa supernova e lança todos esses elementos, até os mais pesados, pelo espaço. E é aqui que a gente chega numa das ideias mais poéticas e profundas da ciência. Cada átomo mais pesado que existe no nosso planeta, o ferro no nosso sangue, o cálcio nos nossos ossos, foi cozinhado, foi forjado no coração de uma estrela que viveu e morreu há bilhões de anos. Isso quer dizer que o universo não é uma coisa que está lá fora, distante. Ele está literalmente dentro da gente. Nós somos, de fato, poeira de estrelas. Aí a gente pensa, legal, estrelas, galáxias, entendemos do que o universo é feito. Só que a história tem uma reviravolta daquelas de cinema, uma que mostra o quão pouco a gente na verdade sabe. Acontece que tudo isso que a gente consegue ver, tocar, medir, toda essa matéria que a gente falou até agora, é só uma lasquinha, coisa de 4% de tudo que existe no cosmos. O resto é um completo e absoluto mistério. É isso mesmo, 96%. Esse é o tamanho do ponto de interrogação. A gente chama esses componentes misteriosos de matéria escura e energia escura. A gente sabe que eles existem por causa do efeito da gravidade deles nas galáxias. Mas
o que eles são de verdade? Ninguém faz a menor ideia. A maior parte do nosso universo é simplesmente invisível e desconhecida para nós. Tudo bem, essa é uma história e tanto, né? Mas como é que a gente pode ter tanta certeza de coisas que aconteceram há quase 14 bilhões de anos? Ninguém estava lá para filmar. A resposta está nas pistas, nas evidências que o próprio universo deixou para a gente analisar. A teoria do Big Bang não é só um achismo, ela se apoia em pilares de evidência muito fortes. O primeiro, se tudo veio de uma explosão, o universo deveria estar se expandindo até hoje. E, adivinha, é exatamente isso que a gente observa. Segundo, deveria existir uma espécie de eco de calor dessa explosão inicial. E ele existe, é a radiação cósmica de fundo, que já foi detectada. E o terceiro pilar, a quantidade daqueles primeiros elementos, hidrogênio e hélio, que a gente vê por aí, bate perfeitamente com o que a teoria previu. É um quebra-cabeça que se encaixa. Isso tudo leva a gente para a pergunta final, a mais difícil de todas. O que existia antes do começo? Seria possível o universo ter surgido do nada? Para tentar entender isso, a gente precisa entrar num território bem esquisito. É que a gente vive no nosso mundo normal, o macroscópico, onde as regras fazem sentido. Uma bola é uma bola. Mas o universo, na sua origem, era minúsculo. E lá quem mandava eram as regras bizarras do mundo quântico. E nesse mundo, a nossa lógica do dia a dia simplesmente não funciona. Lá as coisas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo e, como a gente vai ver, algo pode sim surgir do nada. Veja bem, no nível quântico, o nada não é um vazio total, silencioso. É mais como um mar de energia borbulhante, um potencial. Desse vazio, o tempo todo surgem pares de partículas e antipartículas que aparecem, existem por um piscar de olhos e depois desaparecem. E o mais incrível, isso não é só teoria, é um fenômeno que a gente já observou e comprovou em laboratório. Então, qual é a grande sacada? Existe uma teoria fascinante que propõe que o universo é, basicamente, o almoço grátis supremo. A ideia é que a energia total do universo é zero. Pensa assim, toda a matéria e a luz que existem têm energia positiva, mas a gravidade, que puxa tudo, funciona como uma energia negativa. Se a gente soma as duas, elas se anulam. O resultado dá zero. E se o balanço final é zero, então, teoricamente, não custou nada em termos de energia para criar um universo inteiro a partir do nada. Isso nos deixa com uma reflexão final bem profunda. A gente olha para esse universo e vê que as leis da física parecem ajustadas de um jeito muito preciso para que a vida pudesse existir. Será que isso é sinal de um plano, de um projeto? Ou será que, nesse mundo quântico de infinitas possibilidades, um monte de universos surgem o tempo todo, cada um com suas próprias regras, e a gente simplesmente deu a sorte de nascer naquele em que as condições eram perfeitas? Essa é uma pergunta que leva a ciência até o limite do que a gente conhece hoje, e a busca pela resposta continua.